Caro telespectador, nós trazemos hoje como convidado Joselito Sobreira, que vai falar conosco sobre medicina genética. Uma maneira de como evitar algumas doenças, de como prever algumas doenças, como é que a reprodução humana pode ser feita com muito mais segurança. Tudo bom, Joselito? Oi, Leão, tudo bom? É um prazer estar aqui hoje conversando com vocês, falando um pouquinho de genética, para divulgar um pouquinho mais essa especialidade que é recente, né? Então, falar um pouquinho. Vamos roubar aqui um pouquinho dos seus conhecimentos para que o nosso telespectador também fique consciente disso. Ô, Joselito, como é que a genética avalia pacientes com doenças raras, certo? Isso é um campo da genética, né? Então, quando a gente termina a residência, é um campo no qual a gente pode trabalhar. Os pacientes com doenças raras, normalmente, eles se apresentam já ou durante o pré-natal, um paciente que tem algum tipo de malformação congênita, ou também é um paciente que, ao nascimento, a gente observa uma cardiopatia, algum tipo de condição congênita que a gente vai ter que avaliar aquele paciente. Então, normalmente, os pacientes raros, eles isoladamente são um conjunto pequeno. Uma doença rara, isoladamente, ela individualmente, ela está diluída na população. Exatamente. E assim, quais seriam as doenças que teriam uma prevalência maior e com mais fácil detectação? Acaba que, normalmente, o grande exemplo que a gente dá é a síndrome de Down, mas não é uma doença rara, tá certo? Ela tem uma frequência estimada alta na população. Outras doenças que a gente pode falar são doenças que recentemente pessoas várias comentando, era a síndrome de Edwards, que era do cantor João, que o filho dele teve essa condição. Então, outras síndromes genéticas são condições raras que a gente acaba avaliando no dia a dia, frequentemente no berçário, paciente pediátrico. E como é que se faz uma previsão para que você aconselhe, por exemplo, um casal, fazer um mapeamento genético do marido, da mulher, entendeu? E ver se existe alguma possibilidade desse cruzamento de haver uma malformação congênita. Pronto, isso é uma pergunta interessante. Cada vez mais vem aumentando o número de casais que vêm para consulta para fazer esse tipo de aconselhamento, tá? Que a gente chama de aconselhamento pré-concepção. Primeira coisa que a gente tem que entender é se existe algum grau de parentesco entre aquele casal que está se relacionando, tá? Outra coisa é entender também o histórico familiar daquele casal, se já existe algo naquela família, ou na família de ambos, ou na família de um isoladamente, que fale sobre perca gestacional, síndrome malformativa, outra condição genética que a gente tenha que investigar especificamente. Ô, José, por que é que, cientificamente, esse cruzamento entre familiares de um grau de parentesco bem próximo, existe essa probabilidade de malformação? Existe alguma explicação para isso? A gente sabe que quando a gente se relaciona com primos, parentes, a nossa genética é bem semelhante. Então, se eu tenho uma alteração que isoladamente em mim não causa nada, se eu caso com o meu primo, existe um risco aumentado de aquelas alterações se encontrarem. Quando elas se encontram, eu posso ter alguma condição genética. E aquele sistema AB, AA, BB, isso, quando faz o cruzamento, sendo já recessivo, aí é uma chance maior. É exatamente isso que a gente chama de herança recessiva. Então, os casais, eles buscam a gente para fazer um painel que a gente fala de painel de portador para condições recessivas. E no caso de pessoas familiares que têm um diagnóstico de câncer, também pode haver uma previsão em cima disso? Sim, tá? Isso é importante também. Todo paciente que recebe o diagnóstico hoje em dia de alguma condição, algum câncer, o ideal, né? Isso seria ele investigar, saber se aquela condição tem uma causa genética, um risco mais aumentado para desenvolver. E se você tem você não tem um câncer, mas você tem algum familiar que tem o câncer, você também pode passar por uma avaliação genética para saber se você herdou ou tem aquela alteração que aumente o risco para desenvolver algum câncer numa idade mais avançada, numa idade adulta. Ô Joselito, já que a gente viu aqui só as coisas ruins, certo? Vamos pensar assim, de pegar dois genes de um homem e de uma mulher que sejam superdotados para ter um filho que seja com inteligência fora do normal. Eita, pode ser isso? Isso é um pouco mais complicado, porque normalmente quando a gente está falando de QI, a gente está falando de alguma condição multifatorial, tá certo? Então não é só você pegar duas pessoas bem inteligentes, fazer uma investigação, fazer o cruzamento e vai dar uma criança
superdotado, uma pessoa super inteligente. Isso é um pouco mais complexo, tá certo? A gente acaba mais tentando acompanhar os casais para evitar que tenha alguma condição, alguma doença, prevenir questões relacionadas à doença mesmo. E, objetivamente, quais são esses exames que são feitos para que a gente possa determinar, vamos dizer, uma malformação ou uma formação normal? Isso, o ideal é sempre o casal passar por uma avaliação, por um aconselhamento, tá? Vão ter vários tipos de exame, tá? Eu acabei citando um aqui, que é o painel, que a gente chama painel de portador. Então, o casal passa lá no consultório, na clínica, faz esse painel, tá bom? Vê se tem algum risco relacionado para essa questão de heranças recessivas. E um casal, uma pessoa que tem um histórico familiar de câncer, ele faz um painel para alterações que possam aumentar o risco relacionados ao câncer, tá certo? Lembrando que tudo isso também está relacionado à saúde, tá bom? Então, você pode fazer esse exame pensando só para prevenção de saúde também. O envelhecimento do óvulo ou do espermatozoide também seria um fator de risco para uma malformação? Isso. A gente sabe que a idade tanto materna quanto a idade paterna podem estar associadas a algum risco de condições genéticas. Então, um casal, uma mulher que tem acima de 35 anos ou um homem normalmente acima de 40, 45 anos, a gente acaba fazendo as orientações devidas para cada uma dessas situações. Quais são os exames que são feitos para que detecte isso? Então, normalmente um casal acima de 45 anos que tem um histórico de aborto, de repetição, a gente pode fazer um exame simples chamado cariótipo, tá? O outro é um exame chamado painel, só repetindo, é o painel de portador. Acaba sendo especificamente esse exame que a gente acaba solicitando muito no consultório. E pode haver uma intervenção dentro do útero na fase da gestação para que haja uma modificação no feto? Não necessariamente dentro do útero. Quando a gente encontra uma alteração que no pai e na mãe, que se elas estão lá juntas, aumenta o risco de desenvolver uma determinada condição, na fertilização a gente pode conversar com o médico fertileuta, tá? E aí a gente orientar que seja feita a pesquisa daquela alteração naquele embrião antes dele ser implantado. E aí a gente faz o implante do embrião que a gente sabe que não tem nenhuma alteração genética para você diminuir o risco daquela condição. Ô Joselito, e quem quiser se aconselhar com você, onde é que vai lhe encontrar? Pode me procurar no Instagram, no Seu Genoma, tá? Lá tem algumas orientações já que eu falo no dia a dia e vai ter também o contato do consultório para que a gente possa orientar vocês da melhor forma possível. Joselito, muito obrigado aí pela sua entrevista. Viu? Obrigado, Toleão. Foi um prazer estar aqui hoje com vocês. E você em casa não sai daqui. Voltaremos logo após o intervalo. Sim, já passou sim. Viu seus exames, tudo certinho, tudo direitinho? Alguma dúvida você tem? Só o tempo, quanto tempo vai durar a cirurgia? O tempo que vai durar é em torno de uns 40 minutos, mas a gente normalmente em cirurgia não cronometra o tempo não. O importante é a cirurgia ficar boa. Às vezes não adianta de nada eu ganhar 10 minutos, 15 minutos da cirurgia e o resultado não ficar bom, entendeu? Eu tô um pouco nervosa. Mas não fique nervosa não, que daqui a pouco vai passar tudinho, você está aqui de volta, está tudo certinho. Você, da tardezinha, já vai embora para casa, está bem para Eu vou noite. perguntar também, como que eu ia sair daqui. Sai hoje ainda, viu? Certo. Ok? Tudo bom. Daqui a pouco o menino vem pegar você na marca para ir para o bloco cirúrgico. Certo. Lá a gente vai fazer a sua cirurgia. Ok. Ok?
Tudo bem, Ilane? Tudo bem. Agora que a gente já viu o passo a passo da cirurgia de Ilane, vamos conversar com ela a respeito de como é que foi todo esse processo, desde o pré-operatório ao transoperatório, e agora como é que você encarou isso aí tudinho. Tudo bem. Realmente, eu não estava esperando no momento. Foi uma surpresa quando você veio falar comigo e a gente combinou tudo. Então, assim, era um sonho. Era um sonho que eu tinha, porque realmente, depois da minha amamentação, eu fiquei sem peito nenhum. E, assim, era um sonho realmente. Você agora já está com o recém-operado ainda, mas eu já libero você para dirigir, entendeu? Isso que eu ia perguntar, para voltar à atividade física. Pode voltar à atividade física, entendeu? Já está quase um mês de cirurgia, eu já libero você. Ótimo. Certo? Tá bom. Aí você já está livre para fazer isso. Eu só não libero ainda para você levar sol de praia. Certo. São 60 dias. E também a alimentação. Algumas pessoas não têm problema nenhum, mas Sim. outras, às vezes como come alguma proteína estranha, tipo crustáceo, carne de porco, pode ter exacerbar um processo inflamatório, entendeu? Certo. Tá tranquilo. Então você está liberado agora e é vida que segue. Então, doutor Leão, aproveitando que estamos aqui, queria muito agradecer a você e toda a sua equipe, que foi maravilhosa, e dizer que eu estou muito satisfeita com o meu resultado. Muito obrigada. O resultado ficou realmente bom, foi uma cirurgia sem nenhum problema, aconteceu tudo dentro do figurino, certo? Não lhe incomodou em nada, nem dor, nada. Então, foi tudo como estava previsto. Olá, sou Joselito Sobreira, médico geneticista, e hoje vou conversar com o doutor Leão. Pronto, doutor Leão, para algumas perguntas. Pronto, estou às ordens. Doutor Leão, a lipoaspiração, ela é indicada em quais casos? A lipoaspiração é indicada no caso de excesso de gorduras localizadas, entendeu? Muito embora seja usada também como um método de doação. Por exemplo, a pessoa tem uma gordura localizada na área de flancos e quer aumentar o glúteo. Aí tira essa gordura e pode enxertar noutra área, entendeu? Ok. Essa transferência. E quanto tempo a gente espera algum resultado após a lipoaspiração? Em torno de 90 dias é que existe realmente essa acomodação do pós-operatório da lipoaspiração. Ok. E lipoescultura? Tem uma modalidade chamada lipoescultura. Tem como o senhor explicar um pouco mais para os telespectadores sobre essa... Normalmente a lipoescultura é isso que eu falei antes, é você tirar a gordura de um lugar para colocar de outro. Muito embora que você só tirar também, você está esculpindo o corpo, entendeu? Mas dentro do meio médico, quando a gente fala lipoescultura, é essa transferência de gordura de uma área para outra. Pouco antes a gente estava conversando, o senhor falou que tem pré, durante e pós-cirúrgico. Quais os cuidados que trazem um melhor restabelecimento do paciente? Teria como o senhor explicar um pouquinho para a gente? O paciente tem que entrar rígido na sala, certo? Com todas as taxas normais, sabendo que vai haver uma perda sanguínea, certo? E que isso depois tem que ser restabelecido. Não pode ser uma cirurgia que seja feita como um método de emagrecimento. Como eu falei anteriormente, é uma cirurgia que vai apenas modelar o contorno. E fazendo isso tudo certinho, a gente vai ter um resultado bom e em toda segurança. E os resultados são duradouros? São duradouros, sim. Aquela gordura que está naquela área, ela não volta mais. E quais são os pré-requisitos? Tem risco nessa cirurgia? Como é que é um pouquinho da recuperação do paciente? O risco inerente a qualquer outra cirurgia, Joselito, porque tem uma anestesia geral, entendeu? Então o paciente tem que ser bem checado anteriormente. A recuperação é uma recuperação tranquila. Normalmente, a única coisa que a gente evita é a exposição ao sol, para evitar algumas manchas, entendeu? E com 2, 3 dias o paciente está no convívio normal. Doutor Leão, queria que o senhor deixasse aqui o seu contato para quem quisesse conversar com o senhor, tirar as dúvidas e procurar o senhor. Como é que faz para encontrar o senhor? Através da minha rede social. @Manoel_Leão. Muito obrigado pela entrevista e até a próxima, doutor Leão. Eu é que agradeço a sua presença aqui no nosso programa. Olá, gente. Tudo bem? Hoje nós estamos aqui com Jacira, novamente. Ela já tinha feito cirurgia de mama há um tempo atrás e retornou ao nosso programa outra vez.
Tudo bem, Jacira? Tudo bem, doutor Leão, graças a Deus. E aí, como é que foi a cirurgia da mama? Perfeita, maravilhosa, só levantou muito minha autoestima, totalmente satisfeita. E agora, o que é que você deseja? Agora eu quero o complemento dessa satisfação, minha barriga, né? Uma abdominoplastia, sei lá, eu não sei o que o senhor vai indicar, mas a barriga está meio fora do lugar, umas gordurinhas aqui que estão incomodando. Embora eu esteja muito satisfeita com a mama, mas eu acho que é uma coisa assim que vai complementar a minha satisfação com o meu corpo. A mama não deixava você ver a barriga antes dele, A barriga, né? Agora tá certo. Vamos lá. Você já teve filho? Não tive. Geralmente a dermolipectomia abdominal ou abdominoplastia é uma cirurgia que a gente diz que é feita depois de ter todo o planejamento familiar. Você está pretendendo ter filho logo ou qual é a sua intenção? Eu não pretendo ter filhos, não é minha intenção não ter filhos não. Então por Então, isso que eu decidi cuidar disso aqui. Então a gente pode fazer, muito embora a plástica de abdômen não proíba depois que você ter, mas certamente ela vai estragar toda a cirurgia, entendeu? Certo. Mas vai ter um bom resultado. Certo? A gente vai fazer uma dermolipectomia e essas gorduras laterais é feito lipoaspiração. Podemos inclusive até reaproveitar a gordura para injetá-la na região da nádega, entendeu? Tá certo. Tá bom. Então, Vamos lá de novo, né? confio plenamente no senhor. Vou Sabe pedir seus disso? exames, tudo, e a gente vai levar você para o hospital de novo para fazer essa sua segunda cirurgia e deixar você mais satisfeito ainda, pode ter certeza. Muito obrigada, doutor Leão. Eu confio plenamente no senhor. Tá, obrigado. Uhum. Então, vamos lá. Vamos a lá. gente se vê no hospital, viu? Tá bom. Até lá. Até logo. Olá, gente. Estamos aqui de volta com a Jacira, como vocês viram, a sequência de todo o tempo cirúrgico dela. E ela está aqui conosco. Tudo bem, Jacira? Tudo bem, doutor Leão? E aí, como é que foi de cirurgia? Foi ótimo, graças a Deus. Incomodou muito, não? No começo é um pouquinho desconfortável, mas é coisa que dá para passar tranquilo. Estou bem, graças a Deus. E agora? Agora só Tá satisfação, satisfeito. só me sinto bem, a autoestima tá no céu, me sinto uma nova mulher. A gente começou com você de bruço, fez uma lipo nas costas toda, nessa região de flanco, na parte dorsal também, embaixo do braço, aspirou tudo isso para determinar uma cintura melhor. E ao invés de pegar essa gordura e jogar ela fora, a gente reaproveitou, dando mais um pouco de volume na sua nádega. Isso que a gente chama de lipoescultura, entendeu? É uma cirurgia que é bastante realizada hoje no mundo todo. Depois virou a frente, fez a incisão para tirar o excesso da pele, desengordurou também com lipoaspiração, juntou toda a musculatura do reto abdominal, que faz o abdômen ficar relaxado, a gente prendeu tudinho, puxou de novo e refez o umbigo, entendeu? Determina uma cicatriz grande, mas a cicatriz com o tempo há uma tendência de ficar cada vez mais clara, parecendo uma linhazinha, e ela fica perfeitamente disfarçada e escondida dentro do biquíni. Isso aí não tem problema nenhum. Você já deve ter observado. Eu já vi mesmo, posso vestir uma lingerie que não aparece mesmo assim. Dá uma levantadazinha aí pra gente dar uma olhada, já que para a câmera não pode mostrar o resultado todo. Ah, ficou beleza, ó como tá, o umbigo perfeito, a cintura bem modelada, certo? Tá perfeito, perfeito. Vira assim um pouquinho. Ó, bem delineada a musculatura aqui dos retos abdominais. Ficou muito bom, certo? Parabéns. Doutor Leão, muito obrigada. Só tenho que agradecer, porque primeiramente Deus e o senhor e sua equipe, minha autoestima está renovada, me sinto uma nova mulher, acho que eu renasci. Só tenho que agradecer muito, muito mesmo ao senhor. Muito obrigada. Eu sou a doutora Daniele Fontan, médica endocrinologista, e hoje eu assumo o microfone para entrevistar o titular, o doutor Leão, cirurgião plástico. Pois não, pode perguntar à vontade aí.
Doutor Leão, hoje vamos conversar sobre a cirurgia da face, tudo bem? Tudo bem. Vamos lá, pode começar. Sim. A cirurgia da face ou lift é indicada para que casos? A cirurgia de lift geralmente é indicada para os casos de envelhecimento facial. No caso de pitose, a gente faz o reposicionamento da musculatura e da pele, trazendo à paciente o aspecto de rejuvenescer aquele rosto que já está debilitado. E em quanto tempo se vê resultados definitivos dessa cirurgia? Em torno de 2 meses, eu digo que o paciente começa a gostar da cirurgia, porque nesses primeiros 60 dias ainda é um processo de retenção de líquido, que são os edemas. Depois dos 60 dias é que há uma normalização dessa pele e a própria revascularização, através da ativação do colágeno, faz com que essa pele ganhe uma vida toda especial. Ah, interessante, bacana. Bom saber. Eu imagino que logo no pré-operatório esse paciente fica um pouquinho triste, né? No pós-operatório. Fica demasiado, às vezes incha demais, porque não primeiro, consegue segundo, ver. até o 3º dia fica com bastante edema. Dependendo do tipo de pele. Às vezes é um paciente que o rosto é mais gordo, mais pesado. Esse paciente ele edemacia, ele incha mais um pouco. Ok. E é comum, doutor Leão, se você vê essa flutuação de humor, assim, paciente que começa tristinho e depois ali está super satisfeito com o resultado? Normalmente vem bem satisfeito, né? Depois, quando se olha no espelho no 1º, 2º dia, aí vai se achar estranho, porque vai estar bastante edemaciado. Aí isso a gente conversa antes, e é uma preparação psicológica para que essa fase ruim seja atravessada com toda tranquilidade. E eu soube que essa cirurgia ela pode atingir os 3/3 da face, né? Como é que isso... Normalmente a gente divide a face em 3/3. O terço superior, onde é a testa, o terço médio pega a parte de pálpebra até o nariz e o terço inferior, que geralmente é a região cervical. Então, essa área a gente pode tratar separado, porque às vezes alguma paciente pode envelhecer só o pescoço e a gente faz uma cervicoplastia, que é o tratamento do pescoço. No caso dessas rugas mais profundas, nasogenianas, a gente faz um levantamento do terço médio, tanto na musculatura como na retirada da pele. E também na área palpebral. Hoje em dia, o terço superior, que é a região frontal, a gente trata 90% dos casos através de uso de toxina botulínica, que é o Botox, entendeu? Sem ser o invasivo. Sem ser invasivo. Isso aí requer um tratamento continuado de 6 em 6 meses. Entendi. Então, é possível só fazer realmente essa reestruturação da região do pescoço sem mexer ali nos outros terços, digamos. Se não houver indicação, entendeu? Entendi. Mas, normalmente, o pescoço é o resultante de todo o peso. Você joga um peso de cima para baixo, a parte inferior, onde vai ter essa resultante de força e vai sofrer muito mais com essa ação do tempo. Isso vai acontecer mais em rosto mais gordo, entendeu? Entendi. E isso é mais prevalente no sexo feminino? Existe essa diferença de sexo? Não existe diferença de sexo, não, entendeu? Mas, geralmente, a mulher ela se preocupa mais com esse aspecto procuram mais do que o homem. É uma procura bastante mais acentuada, devido à vaidade e essa coisa. Nos bastidores, você me falou que tem um protocolo que restabelece as linhas da face. Como é isso? Normalmente, o rosto ele envelhece por conta da atrofia, principalmente da parte óssea e da musculatura. E isso faz com que haja uma queda. E a gente tem que trabalhar de dentro para fora, fazendo essa suspensão. Eu digo que é um reequilíbrio das estruturas faciais, entendeu? Então, a gente faz, quando descola toda a pele e trata de levantar essa musculatura, fixando em partes fixas, como o osso e, às vezes, até na mastoide mesmo. Então, isso seria uma harmonização facial feita pelo cirurgião plástico e, por isso, os resultados seriam mais duradouros? A harmonização facial feita pela dermatologia e pela odontologia, elas são bastante superficiais, enquanto, no caso da cirurgia plástica, eu chamo que é reestruturação das estruturas profundas da face. E a durabilidade disso são 8, 9 anos para que a gente volte a necessitar novamente. Muito embora eu diga que a durabilidade de um lift facial ela é a vida toda. E dou o exemplo. 2 pacientes gêmeas, uma opera, outra não opera. Quando as duas tiverem 100 anos, a que operou vai estar sempre mais jovem do que a que não operou. Ou seja, ela ganhou com aquilo ali, muito embora o processo de envelhecimento não pare.
pessoa estando viva está envelhecendo a cada dia. Ah, que bacana, Leão. Eu não sabia, realmente. Então, quer dizer, se eu opero, faço essa reestruturação, ele seria, então, ali para o resto da vida. Para o resto da vida. Então, vamos teria dizer essa que você tem um diferença. aspecto de 60 anos. Eu lhe opero, você fica com um aspecto de 45. Daqui a mais 15 anos, você vai estar com um aspecto de 60. E não com de 75. Então, esses 15 que você ganhou, você não vai perder mais. Entendi. Diferente de um procedimento mais superficial, como a dermatologia, que às vezes que vai com acompanhando esse preenchedores. envelhecimento. Preenchedores, eles pesam e faz com que a gravidade leve ao envelhecimento até mais rápido do que seria sem o preenchedor. Então, e quais são os pré-requisitos para o paciente submeter a esse tipo de procedimento? E a cirurgia, ela leva um risco? Ela causa algum risco? O primeiro pré-requisito que eu falo sempre é a motivação. O paciente tem que estar motivada para fazer. Às vezes uma amiga fez, outra pessoa fez, e ela vê aquilo ali como se fosse um modismo. Certamente ela não vai ficar satisfeita com o resultado da cirurgia. Ela tem que estar motivada, ela está querendo fazer. Segundo, tranquilidade emocional para a cirurgia ser realizada. Terceiro, confiar em quem vai fazer. O processo cirúrgico, ele tem todo protocolo que tem para uma cirurgia normal, exame pré-operatório, exame cardiológico. O paciente tem que estar rígida porque ela vai submeter a uma cirurgia que não é uma doença, não é uma cirurgia de embelezamento. Então, está tudo certinho para poder operar. Isso, eu acho que é muito importante também aliar a expectativa com realidade. Né, Leão? Essa conversa anterior é onde vai realmente deixar a paciente satisfeita ou insatisfeita com o resultado. Porque, às vezes, o cirurgião pode ter até um resultado excelente, mas ter prometido uma coisa extraordinária. E a paciente não teve aquele resultado que ela esperava. Eu acho isso assim muito importante, tanto na área cirúrgica, seja cirurgia para embelezamento, como no tratamento clínico também para um emagrecimento saudável. Muitas vezes a gente vê paciente, né, que perdeu ali 20% do peso e não perdi nada, ou assim, não foi o que eu queria, né? E teve um resultado excepcional. É porque, normalmente, o produto que a gente vende, né, entre aspas, ele é impalpável anteriormente. Você não pode chegar ao paciente e dizer, olha, eu vou perder 30 ou 40 quilos, aí você diz, então você abrir uma gaveta e você então vai ficar desse jeito e mostrar o modelo. Isso, não. É uma coisa subjetiva e quem tem que estar dentro da mente. Você tem que passar para a mente do paciente a expectativa daquele resultado, para que você possa ter ele realmente satisfeito. Fundamental. Então, doutor Leão, muito obrigada pelos seus esclarecimentos. Para mim, assim, foi muito esclarecedor. Queria agradecer por essa entrevista. E como é que as pessoas podem te encontrar, se quem quiser marcar ali uma avaliação, uma cirurgia com o senhor? Pode me encontrar, inclusive, através do programa Medicina Estética, na TV Nova Nordeste, todo sábado às 7h30, ou então através do meu Instagram, @ManuelEmílio_Leão. E você continue conosco. Voltaremos após o intervalo.